trader! Eu sou Edgar Matos, sou trader e desenvolvedor e nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você faz para estar criando um indicador do absoluto zero no MetaTrader 5. Pessoal, a gente vai criar esse indicador do absoluto zero e eu vou mostrar para vocês como não é complicado. É até simples fazer esse tipo de indicador para o MetaTrader 5. Então se você gostou dessa ideia, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque aqui no canal eu sempre mostro como criar os indicadores, os robôs, como é que faz para automatizar operações no MetaTrader, no Profit, como é que a gente faz tudo isso para melhorar os nossos testes, como é que a gente faz backtests, tudo isso a gente vê aqui sempre no canal. E se você ficar até o final desse vídeo, você vai ver que no final, depois que eu criar um indicador no MetaTrader 5, eu vou criar um indicador no Profit em apenas 10 segundos. Eu acho que não passa mais do que isso para que a gente possa estar criando o mesmo indicador dentro do Profit. Beleza? Então vamos nessa! Bom pessoal, estou aqui com o MetaTrader 5 aberto, certo? E quem não sabe como instalar o MetaTrader 5, eu vou deixar no card aqui um vídeo mostrando como é que faz. Eu já fiz esse vídeo, já está aqui no canal, certo? Então aqui com o MetaTrader 5 aberto, eu estou aqui no gráfico aqui de VEG de 1 hora, beleza? E eu vou clicar aqui nesse íconezinho aqui, ó, linguagem de editor de linguagens MetaCode, certo? Entrei aqui. A primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro do MetaTrader, certo? Eu vou criar aqui um novo, certo? Um novo arquivo, beleza, pessoal? Quando a gente vai criar um novo arquivo aqui no MetaTrader 5, ele já nos dá alguns templates, algumas sugestões de como é que a gente faz para estar criando esse tipo de programa, né? Esse tipo de script aqui dentro do MetaTrader 5. Então a gente pode criar vários tipos aqui, certo? O tipo que a gente vai utilizar é um indicador personalizado. Para que a gente vai utilizar esse tipo aqui? Porque ele já vai nos dar uma estrutura básica, para que a gente não tenha que escrever tudo do zero, certo? Beleza. Então eu venho aqui em avançar. Aqui eu vou colocar o nome do meu indicador. Eu vou colocar aqui, ó, trade e ações, indicador 001, certo? Aqui, pessoal, ele vai me perguntar aqui algumas coisas se eu quero colocar dentro do meu indicador já de cara, se eu quero colocar a função OnTime, se eu quero colocar a função OnChartEvent, né? Esses eventos aqui a gente já pode criar logo aqui, ou então se a gente não for utilizar, a gente nem coloca. Nesse caso aqui eu não vou utilizar, certo? Que a gente vai criar primeiro um indicador bem simples, um indicador que vai ter apenas uma linha e a gente vai plotar essa linha dentro do gráfico, beleza? Então vamos lá, clica aqui em avançar, certo? E aqui, pessoal, a gente tem outra opção, propriedades de desenho do indicador personalizado. Por favor, especifique as propriedades do desenho do indicador personalizado, né? Pessoal, aqui basicamente é para a gente dizer em qual janela ele vai ser escrito. Como no caso aqui, a gente vai criar um indicador que vai ser em cima do gráfico, então vai ser na mesma janela. Então não tem muito o que a gente está fazendo aqui, certo? A gente não vai selecionar nada, beleza? Então, concluindo aqui, a gente entrou dentro de um script, certo? Não se assustem, pessoal, não se assustem. É que a maioria dos trechos de código aqui são os comentários, certo? E eu vou mostrar para vocês cada coisa, cada linhazinha dessas, para que serve e tudo, beleza? Então não se assustem, ó. Isso aqui tudo é comentário, isso aqui não faz nada. Tudo isso que está em cinza aqui, ó, isso aqui não faz nada dentro do código. É só para que você possa se orientando ali dentro do código e aprendendo como é que faz, certo? Eu vou explicar para vocês aqui basicamente o que a gente tem aqui dentro do código e depois eu vou colocar uns códigos adicionais que a gente vai precisar, mas que a gente não precisa decorar, certo? E não se preocupe em estar copiando, em estar entendendo agora, porque eu vou deixar esse script todinho lá dentro do grupo do Telegram. Então se você não está no grupo do Telegram, entra no link aí da descrição, certo? Ele vai estar todinho lá, todo o script lá, beleza? Então vamos nessa. Como é que a gente vai fazer, pessoal? Primeira coisa, né? Aqui, ó, a gente tem algumas propriedades aqui que são só comentários, certo? Só dizendo aqui o que se trata aqui do nosso script. A gente tem aqui o onInit, que é um evento que ele é executado quando o nosso indicador ele é iniciado, certo? A gente tem aqui, ó,
o onCalculate. O onCalculate é onde a gente vai estar escrevendo realmente a estrutura do nosso código, onde a gente vai fazer os cálculos relativos ao indicador, beleza? E pessoal, esse código aqui que eu estou criando para vocês, ele serve de base para qualquer indicador que você queira criar dentro do MetaTrader, beleza? Eu vou colocar aqui alguns códigos já inicialmente, que eu já deixei pronto, para não ter que ficar digitando e esse vídeo não ficar imenso, certo? Beleza. A gente tem aqui o onInit, certo? E antes do onInit aqui, ó, depois das propriedades aqui, eu vou estar colando esse código aqui, certo? Aqui são o que? São as propriedades do nosso indicador. Ah, Edgar, eu preciso decorar todos esses nomes aqui? Não, cara, isso aqui é uma base, isso aqui você pode copiar e colar toda vez que você for criar um indicador. Então você já deixa ali um código pré-pronto, toda vez que você quiser criar um indicador, você pode usar um código aqui como esse aqui, e eu vou deixar lá dentro do grupo do Telegram, certo? Mas eu vou explicar para vocês cada propriedade dessa. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente tem aqui, a declaração das propriedades, certo? Do nosso indicador, certo? Primeira coisa que eu tenho aqui, Indicator Buffers. O que é isso? Isso aqui é o número de buffers que o nosso indicador vai ter. O que é que são buffers, pessoal? Ah, buffers é um negócio complicado? Não, não é. Buffers são arrays, certo? São arrays, são estruturas de dados que vão estar guardando alguns valores lá. O que é um array, Edgar? Também não sei o que é. Cara, imagina que um array é uma estante onde você guarda várias informações de uma forma organizada. Só isso. Certo? Só isso, beleza? Indicator plots são, a gente vai dizer aqui quantas plotagens vão ter dentro do nosso indicador, no caso só um inicialmente. Aqui ó, a gente tem outra propriedade, indicator label 1. Por que é label 1? Porque a gente só tem um buffer aqui, certo? Só tem um buffer. Então aqui eu digo o nome do que eu quero do meu indicador. Posso colocar aqui ó, indicador page e ações 001. Certo? Só para que vocês vejam aqui como é que é. Aqui, pessoal, eu tenho um indicator type. O que é que significa isso aqui? Isso aqui diz pro MetaTrader qual é o meu tipo de indicador. O que que ele vai escrever? O que que ele vai escrever na tela? E eu tenho várias coisas aqui, ó. Eu tenho setas, tenho barras, tenho candles, certo? Tenho várias coisas, tenho seções, certo? No caso aqui, eu vou desenhar primeiro o line, né? Indicator ou draw line, ó, certo? Que é uma linha, vai ser uma linha. Aqui, ó, eu digo aqui, ó, o indicator style 1, certo? Então aqui eu digo aqui, ó, como é o estilo que eu quero? Eu quero um estilo sólido. Não, eu quero um estilo tracejado, que é esse aqui, ó. Eu quero esse aqui também tracejado. Então a gente pode ir testando vários estilos aqui. Aqui eu tenho a cor do meu indicador, eu coloquei uma cor azul, que é esse CLR Blue, certo? E aqui eu tenho a largura, né, do meu indicador, que é o width, certo? Indicator width, e eu coloquei 3. Então, pessoal, aqui eu digo a aparência do meu indicador, bem simples, ó. Eu digo o nome, digo como é que ele vai ser escrito, digo qual o tipo de escrita dele e digo a cor do meu indicador, beleza? E aqui eu digo aqui também a largura do meu indicador, certo? Vamos lá. Beleza. Feito isso, pessoal, a gente vai ter que declarar o buffer do indicador, que é o quê? É a estantezinha que eu falei para vocês, onde a gente vai salvar as informações do nosso indicador. Eu posso vir aqui, ó, e posso colocar aqui, ó, eu separei aqui só para ficar mais separado. E eu vou dizer aqui qual é o tipo de dado que eu vou guardar nessa estante. Qual é o tipo de dado que eu vou guardar nessa estante? Edgar, eu vou guardar string. O que são string? Palavras. Por exemplo, aqui ó, é uma string, ó, uma palavra aqui entre aspas. Edgar, eu vou guardar, como é um indicador, eu vou guardar dados de números. Claro, eu vou guardar números. Para quê? Para que eu possa fazer uma curva lá no meu gráfico e essa curva esteja baseada nos números que vão estar em cada ponto daquela curva, beleza? Então como é que eu digo que são números? Eu digo aqui que são números que podem ser quebrados, eu digo que é um double, certo? Um double e são números decimais, certo? Então aqui, pessoal, eu venho aqui double e eu digo aqui o nome do meu buffer, certo? O buffer do meu indicador, beleza? O buffer aqui vai ser a posição de memória. Então eu vou colocar aqui o nome que eu quiser, vou colocar aqui buffer do indicador, beleza?
e coloco aqui no final, ó, eu coloco esse colchete aqui para dizer aqui para o interpretador que isso aqui é um array, que isso aqui é um instante, que são vários dados numa só posição, numa só pilha de memórias, entendeu? Eu coloco esse colchetezinho só para dizer isso, certo? Aqui, pessoal, a gente vai ter, depois que a gente criou, a gente vai ter que inicializar esse indicador. Por quê, Edgar? Porque eu tenho que inicializar esse buffer. Porque é o seguinte, pessoal, dentro aqui do MetaTrader, a estrutura dele nos diz, ó, que a gente já tem que mapear e inicializar os nossos buffers para que quando o MetaTrader for escrever, ele já saiba o que ele vai fazer, certo? Ele já saiba assim, esse indicador aqui, ele vai escrever alguma coisa que foi inicializada dessa forma. Se eu não fizesse isso, o que aconteceria? Daria pau, porque eu iria tentar adicionar um indicador dentro da tela e ele não ia ter dado nenhum, porque ele não foi inicializado, então ia dar um erro, certo? Então preciso inicializar, mesmo que eu não coloque valor nenhum dentro desse indicador a princípio, porque depois que eu vou calcular esse valor que eu vou falar para vocês, certo? Então como é que eu faço, certo? Primeira coisa, eu preciso setar aqui o index do buffer, certo? Como eu só tenho, set index buffer, ele já oferece para mim, ó. Como eu só tenho um indicador, esse meu index vai ser o 0, certo? Por quê? Porque eu só tenho um indicador, então esse meu indicador vai ser da posição 0, certo? Dentro de uma pilha, eu sempre começo do 0, 0, 1, 2, 3, então a primeira vai ser o 0, só tenho um, certo? Aqui, ó, eu preciso colocar qual é o meu buffer, certo? Então eu posso copiar aqui, ó, colar aqui, certo? Esse vai ser o meu buffer, beleza? E aqui, pessoal, de que tipo de buffer é esse? Então aqui eu tenho um indicator data. E são o quê? São os dados do indicador, beleza? Eu fiz isso aqui, ele vai setar um index para esse buffer, certo? Ele vai setar uma posição para esse buffer, beleza? E depois eu preciso inicializar esse buffer. Esse buffer é o quê? Essa instante. Eu preciso criar essa instante. Mesmo que eu não coloque nada dentro dela, eu preciso desenhar a instante. Vamos supor que seja assim, certo? Para ficar melhor, para que vocês entendam. E aqui, pessoal, eu faço assim, ó. Eu posso criar um array, certo? Isso é a inicialização, certo? E aqui eu coloco qual é o buffer. Eu estou inicializando quem? Estou inicializando esse buffer. Com que? Eu estou inicializando com empty value. O que significa? Inicializando ela vazia, certo? Depois eu tenho um return aqui, eu não vou mexer, isso aqui ele já vai dar um retorno pro MetaTrader dizendo que a inicialização foi um sucesso, beleza? Pronto, feito isso aqui, a gente vem para a segunda parte aqui, beleza? Que é onde a gente realmente vai calcular o nosso indicador. Então sempre que você quiser criar um indicador com apenas uma linha, você pode copiar todo esse trecho de código aqui, ó, e colar lá, e você não precisa se preocupar com nada, você vai se preocupar só com o calculate, certo? Então, parece complexo no começo, mas não é, porque você não vai fazer isso aqui toda vez, certo? Você vai fazer uma única vez, beleza? Então, beleza, pessoal. Aqui, ó, eu tenho essa função onCalculate. O que ele é? Um evento. Cada vez que ele vai ser calculado, ele chama esse evento e nos passa alguns valores para dentro dessa função. Quais são os valores que ele passa? Ele passa todos esses valores aqui, ó, por padrão. Ele passa o rate total, que é o quê? Que é a quantidade de barras, passa prev calculated, que é o número da última barra que foi calculada, passa horário, passa abertura, passa máxima, passa mínima, passa fechamento, passa volume, passa o tick do volume, né? E passa o spread, certo? Então, isso aqui você não precisa saber inicialmente. Os dados, basicamente, que a gente vai estar usando inicialmente para criar qualquer indicador são esses 4, pessoal. Abertura, máxima, mínima e o fechamento. Open, high, low e close, beleza? E vamos lá, Edgar, como é que eu faço para calcular esses valores, certo? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, a gente faz esse código aqui para economizar memória e o nosso indicador ficar mais rápido. Então, vou até colocar aqui, ó, if para melhoria de memória, melhoria de performance. O que acontece, pessoal?
Vamos lá, fazer aqui. Vou explicar para vocês bem direitinho. Esse prev calculated, o que é que ele diz? Ele diz a barra da última barra que foi calculado, certo? Como eu estou perguntando o seguinte, ó, se esse prev calculated ele for igual a 0, o que quer dizer isso? Quer dizer que não foi, que a gente está na primeira barra ainda, não foi calculado nada ainda. Então, beleza, isso faz com que a gente não fique recalculando o tempo todo o nosso indicador, beleza? Então, a gente vai fazer isso daqui, certo? Se for igual a 0, porque a gente vai calcular esse indicador apenas uma vez, certo? E a gente vai fazer um for. Esse for, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer barra por barra, da última até a primeira, fazendo os cálculos do nosso indicador, certo? E até que momento ele vai fazer esse cálculo? Ele vai fazer até o número de barras, que o número de barras é o quê? É esse aqui, ó, rates total, certo? Eu falei para vocês, beleza? Então pronto, ele vai fazer isso aqui, ele vai incrementando até o total de barras, certo? Ele vai incrementando 1 a 1, ele começa do 0, ó, começa do 0 e vai 1 a 1, da barra 0 até a última barra. E aqui a gente vai fazer o nosso cálculo em si. Então, pessoal, se vocês quisessem pegar todo esse código aqui, jogar fora, deixar sempre salvo e usar só essa linha aqui, ó, só nessa linha aqui você poderia criar vários indicadores, certo? Copiava, deixava salvo ali. Isso aqui serve como uma estrutura para você quando for criar outro indicador. E aqui você faz o cálculo que você quiser, certo? E como é que você faz esse cálculo? Você diz para o buffer, certo? Da posição que você está. Como é que você diz a posição que você está? Ele diz aqui, ó. O que acontece? A gente está fazendo um loop, pegando item a item aqui, certo? E a gente está colocando dentro desse buffer. Então eu estou preenchendo dentro da minha estante. Na estante 0, como é que eu calculo aqui a máxima, a mínima e o fechamento da estante 0? Assim, meu indicador vai ter esse dado. Ah, na estante 1, como é que eu faço? Calculo esse dado e coloco aqui dentro da estante, beleza? Então eu faço isso, então você vai ver que cada dado que eu for pegar, eu vou pegar com esse colchete aqui, dizendo qual a posição que eu quero, e vou passar o i, que o i é essa variável aqui, certo? Inicialmente, aqui, ó, para que a gente possa ver o indicador funcionando, vocês vão ver como é bacana, eu vou fazer um cálculo que vai ser o seguinte, o meu indicador, ele vai calcular, deixa eu pensar aqui, galera, ele vai calcular a média, certo? Vai calcular a média entre a abertura, entre a máxima, que é o high, vou colocar aqui a abertura e o fechamento. Ele vai calcular a média entre a abertura e o fechamento. Como é que eu faço isso? Pego o open, certo? O open e certo? Mais o abertura e o fechamento, que é o close, certo? E somo os dois, que eu posso fazer o cálculo que eu quiser, beleza, gente? E divido por 2. Feito isso aqui, está feito o meu indicador, certo? Terminado aqui meu indicador, primeiramente eu posso vir aqui e salvar, certo? Salvou aqui. Eu vou compilar. O que é o compilar? Eu vou transformar esse arquivo aqui que está numa linguagem humana, está numa linguagem que eu entendo, eu vou compilar numa linguagem de máquina, que é a linguagem que o MetaTrader vai entender, beleza? Eu clico aqui em compilar, ó. Ele não encontrou nenhum erro. Ah, Edgar, se tivesse um erro, ó, vamos dar um espaço aqui para ele gerar um erro, ó. Vou compilar, ó. Ele vai mostrar aqui, ó, tá com erro aqui nessa posição, ó. Ele diz qual é a linha de estudo aqui, beleza? Então eu venho aqui, ó, vou mostrar para vocês. A linha aqui, a coluna, né? Beleza? Então calculei aqui, compilei, certo? E agora eu vou voltar lá no MetaTrader e vou tentar adicionar esse indicador no meu gráfico. Pessoal, assim que vocês compilarem lá, os indicadores eles já vão aparecer direto aqui dentro do MetaTrader, certo? Então, com o meu gráfico aberto aqui, o que eu vou fazer? Com o meu gráfico aberto aqui, eu vou apenas encontrar o indicador que está aqui, ó, esse aqui, ó, indicador trade ações, indicador 001, e vou arrastar para cima do gráfico, beleza? Arrastei aqui para cima do gráfico. Não sei por que não apareceu. Vamos ver. Ah, não tirei o erro, pessoal. Tá com erro aqui. Eu compilei sem um erro. Vamos lá. E lá, né?
E agora eu vou arrastar novamente, ó. Quando eu arrastei, ó, ele já pergunta algumas coisas para mim, ó. Vocês podem ver aqui, ó, que as cores, ó, ele já me indica aqui, ó, cor 3, largura, largura 3, cor azul, que foi as cores que eu coloquei lá, mas eu vou deixar padrão, ó. E vejam só, pessoal, ele já escreveu todo o código aqui para mim, ó. Todo o indicador, tá calculando a média entre a abertura e o fechamento, ó. Tá aqui, ó, abertura e fechamento, ele calculando a média direitinho, ó. Pode ver que a média tá sendo, a linha, ó, tá passando exatamente igual, certo? E tá aqui todo o código, beleza? Eu coloquei aqui no style da linha dash, né, que é tracejado, mas eu vou botar solid aqui, ó. Vou compilar novamente, ó, e vou voltar aqui no indicador. Preciso, acredito que remover aqui, deixa eu ver, e colocar de novo. Pronto, a linha ficou sólida. Então, pessoal, vocês viram que não é difícil, certo? Não é difícil, certo? Não é difícil, é fácil, beleza? É fácil. Lógico que para quem não programa ainda para indicadores, para robôs, que para quem está entrando nesse mundo agora, fica um pouco complexo entender todos esses códigos e tal, certo? Para isso, eu indico começar pelo Profit. Quem nunca programou, quem quer criar robôs, eu já mostrei que é possível, pode começar pelo Profit do zero. E eu vou fazer isso agora, certo? Eu só mostrar para vocês aqui, ó. Quem quer começar a desenvolver estratégias e robôs para o Profit, pode entrar aqui no meu treinamento, como criar estratégias e robôs lucrativos para o Profit, certo? E aqui a gente ensina do zero, é um curso bem dinâmico, tem várias lives, tem acompanhamento, certo? O pessoal está criando vários indicadores, vários robôs, você aprende a programar estratégias, criar robôs, otimizar estratégias, criar indicadores, colorações, certo? E assim, ó, como eu criei o 0,39, que é um indicador muito massa para índice, para dólar e para day trade, tem essa curva de capital nos backtests, você pode estar criando seu próprio indicador, certo? São mais de 20 horas de treinamento, beleza, pessoal? E vale a pena vocês darem uma olhada aí, o link está na descrição. E não deixem de dar uma olhada, olha o tanto de coisa que a gente aprende dentro do treinamento, beleza? Muitos módulos, todos os indicadores que vocês usam, estruturas, estratégias, break-even, saídas parciais, múltiplas entradas, isso tudo vocês aprendem para se vocês realmente se tornarem um trader profissional. E aqui também tem falando um pouquinho da minha história, então se você tiver curiosidade pode estar entrando aqui. Mas vamos lá, beleza, a gente criou no MetaTrader, eu vou disponibilizar o código para vocês. E agora no Profit, como é que a gente faria isso aqui no Profit, certo? Aqui é o 0,39, o indicador que eu falei, ó. Hoje a gente fez aqui no dólar, só nessa operação, ó, mais de 50 pontos. Ficou azul e não parou mais, ó. A gente só saiu quando ficou aqui no vermelho. Então a gente fez aqui, ó, mais de 40 pontos, 47 pontos. Mas vamos lá. Como é que a gente faz aqui no Profit? Aqui vocês vão ficar surpresos, pessoal. Vem aqui estratégias, editor de estratégias. Vamos ver se a gente faz em 10 segundos. Aí a gente vem aqui, ó, Begin. Aí a gente vai fazer aqui, ó, Plot. A gente vai mandar só ele plotar, certo? E a gente vai fazer aqui, ó, o fechamento, que é o Close, certo? Menos. Na verdade é mais, né? O Close, já passei dos 10 segundos, pessoal, porque eu tô explicando, né? Mas dá para fazer em 10 segundos. O Close mais o Abertura, que é o Open, certo? Dividido por 2. Simples assim, galera. A única coisa que a gente faz no Profit é escrever aquela linha que eu mostrei para vocês. Isso aqui já vai fazer tudo. Eu vou salvar, certo? Vou colocar aqui, ó, indicador Profit 001, certo? Vou salvar e vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Ó, só fazer uma comparação, certo? Fazer uma comparação. Vou melhorar aqui a janela aqui. Para fazer uma comparação. Vejam que essa linha aqui, ó, como eu falei para vocês, é basicamente a linha que a gente tem aqui no MetaTrader, ó. A mesma coisa, só que escrito de uma forma diferente. Então, quando você aprende a programar, quando você aprende a criar robôs e estratégias, fica tudo mais fácil, porque você só muda ali a língua, só muda a forma de escrever, mas é a mesma coisa, certo? É a mesma coisa, o cálculo sempre vai ser o mesmo, entendeu? Então fiz isso aqui e vou aqui inserir dentro do Profit. Indicador Profit 01. Digo para inserir aqui dentro do dólar. Beleza?
E tá aqui o nosso indicador. Como eu tô aqui num gráfico de Renko, né, ele sempre vai ficar no meio. Mas vamos colocar aqui no 10 minutos. E vejam só, pessoal, que interessante. Que interessante. Que interessante. Você consegue ver que o 0,39 funciona bem até no 10 minutos também, né? Ó, aqui os movimentos que ele pega. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais dessa aula. Espero que tenha ajudado você. Então, se lhe ajudou em algo, se tirou alguma dúvida sua, lhe peço para que você deixe o like para que eu saiba que vocês se interessam por esse tipo de conteúdo e continue postando esse tipo de conteúdo aqui no canal, beleza? Ah, e não deixe de se inscrever, porque você fica sempre por dentro das novidades, das notificações aí. A gente sempre tem live, toda semana a gente tem live. Na live a gente explica passo a passo, eu mostro, a gente tira aí umas dúvidas, troca uma ideia, beleza? Ah, e não deixa de seguir lá no Instagram. Lá no Instagram eu mostro meus resultados, mostro os meus backtests, mostro as novidades do canal e também a gente pode estar trocando uma ideia ali direto lá pelo direct do Instagram, beleza? Valeu, galera, obrigado, fiquem com Deus e vamos nessa, vamos fazer grana no mercado, porque o mercado não foi feito para brincadeira não, o mercado foi feito para a gente fazer grana, beleza? Valeu, galera, abraço!